esse estilo de questão, vocês notem que você está resolvendo a questão e as informações estão lá atrás. Então isso lhe deixa inquieto, né? Você tem que ter muito cuidado com pegar os dados, muito atenção, tá certo? Então veja comigo aqui. João e Manuel compraram em sociedade 10.500, tá certo? 10.500 ações, tá certo? Compraram 10.500 em ações, sendo que João investiu R$6.000 e Manuel o restante. Após 6 meses, eles venderam as ações adquiridas por R$16.100, dividido a quantia obtida proporcionalmente de acordo com a participação de cada um na compra das ações. Com base nesses dados, julgo os itens subsequentes. Então, vamos ver aqui. Então, qual é a informação que eu tenho? Então, nossos dois amigos, João e Manuel, então, o todo foi 10.500. Então, João investiu 6.000 e o Manuel o restante. É fácil de ver isso. Após 6 meses, eles venderam as ações por R$16.100, dividindo a quantia obtida proporcionalmente de acordo com a participação de cada um na compra das ações. Com base nesses dados, julgo os itens subsequentes. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Se eu tenho 10.500, eu tenho 10.500. Se eu tirar 6.000, isso aqui representa 4.500. Então, implica que João investiu 6.000 e Manuel investiu, na realidade, R$4.500. Pronto. Então, ele está dizendo que vão dividir isso em... Então, ele diz, ó, eles venderam as ações por R$16.100, certo? Dividindo a quantia obtida proporcionalmente de acordo com a participação, tá certo, na compra das ações. Então, eu tenho, na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos, ó, João e Manuel. Temos João e Manuel. Dividir, nós vamos dividir. Vamos ver. Manuel, certo? Então, diretamente proporcional, tá certo? A cada um. João gastou 6.000, certo? 6.000. Manuel gastou 4.000, entrou com R$4.500. Então, se eu fizer a proporção, João, certo? João está para 6.000, assim como Manuel está para 4.500, certo? Isso aqui começa aquela historiazinha da proporção. Somos numerador, João mais Manuel. Aqui vai dar 10.500. Qual foi o dinheiro que vai ser dividido? Pelo valor que eles venderam as ações. Eles venderam as ações por 16.100. Então, eles venderam as ações por 16.100. Dividido por 10.500. Pronto. Por 10.500. Vamos fazer só... ajeitar aqui. 10.500. Tá legal? Então, simplificando um pouco, ó. Simplificando um pouco, essa divisão, tá certo? Nós temos 161 dividido por 105. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos 161 dividido por 105. Então, vamos ver aqui o que João. João sobre 6.000, certo? Vamos sobre 6.000, 161 sobre 105. 105, isso aqui representa 105. Pronto. Então, João vai ser 6.000 vezes 161 dividido por 105. Essa conta, é só conta, dá
exatamente 9.200. Ora, se João recebeu 9.200, lógico, Manuel recebeu 16.100 menos 9.200, é o restante. Então, o nosso amigo recebeu 6.900. Pronto. Então, daqui eu posso, sem dificuldade nenhuma, responder os itens subsequentes. Então, vamos lá. O que ele diz? Com a venda das ações, Manuel recebeu o valor bruto de 8.050. Pacífico. O que é valor bruto? O valor bruto é exatamente quem? É o que ele recebeu, que é o que ele aplicou, mais o lucro. Tá certo? Então, lembre que Manuel aplicou 4.500. Então 4.500 mais o lucro. Na realidade, se você observar, Manuel, não é isso que ele está falando? Manuel recebeu, na realidade, 6.900. Valor bruto, ele recebeu 6.900. Com a venda das ações, ele recebeu o valor bruto de errado. Isso aqui está errado. Então, a 26, ela está errada. Ok? Então, vamos agora a 27. A 27 diz assim: o lucro de João foi superior a 50% do valor investido. Ora, então vamos lá. João investiu quanto? João investiu 6.000. João investiu 6.000. Ele recebeu, ele recebeu 9.200. Pronto. Ele recebeu 9.200. Ele investiu. Então, na realidade, em termos de lucro de João é 9.200. Eu devo tirar, tá certo? Os 6.000, que foi o investimento dele. Então, na realidade, foi 3.200. Então, o lucro do nosso amigo foi 3.200. Aí ele diz, o lucro de João foi superior a 50%. Então, eu pergunto, 50% de 6.000, pronto, ó, 50% de 6.000. Ora, professor, você podia ter dito, 50% é o quê? 3.000. Pronto. Aí o que eu tenho? Ele diz, o lucro de João foi superior a 50%. Verdade, verdade. Ele aplicou 6.000, recebeu 9.200, fazendo a diferença um lucro de 3.200. Então, ele aplicou 6.000 e recebeu de lucro 3.200. Então, está correto. A questão de número 27 está correta. Tá joia? Então, lembre, 27 está correta. Então, vamos ver aqui. Mais um trabalhozinho para nós aqui. Ele diz, considerando que, para a construção de determinada quantidade de casas populares idênticas, 15 equipes de operários tenham trabalhado no mesmo ritmo durante 48 semanas e que cada equipe tenha demorado 3 semanas para construir uma casa. Julga os itens seguintes. Pronto, meu amigo. É só isso que ele está perguntando. Então vamos começar a entender bem como é que funciona isso. Considere para a construção de determinada quantidade de casas populares idênticas 15 equipes. Então eu tenho 15 equipes. Certo? Eu tenho 15 equipes. 15 equipes para operário que tem trabalhado no mesmo ritmo durante 48 semanas. Eu tenho 48 semanas. Certo? E que cada equipe tenha demorado 3 semanas para construir uma casa. Então, 3 semanas para construir uma casa. 3 semanas eles gastam para construir, 3 semanas construir uma casa. Então, vamos descobrir quantas casas foram construídas para essa equipe. Então, eu tenho o seguinte. Se eu pegar 48 e dividir por 3,
dá 16. Então, nessas 48 semanas, tá certo? Uma equipe, presta atenção, uma equipe, tá certo? 48 dividido por 3 dá 16 casas. Construir 16 casas. Uma equipe, 16 casas. Mas não são 15 equipes? Então, o total de casas, simplesmente, o que eu devo fazer? 15 vezes 16. Quando eu fizer, tá certo? 15 vezes 16 vai dar 240 casas. Pronto. Então, nós temos aqui, certo? 240 casas. Pronto. Beleza? Sem dificuldade nenhuma. Pronto. Então, essa equipe constrói 240 casas, 15 equipes, trabalhando 4, tá certo? 48 semanas. Então, vamos atrás das informações. Para construir 100 casas em 25 semanas, seria necessário menos de 10 equipes. Então, vamos fazer uma regrazinha de 3. Então, eu tenho, aqui, eu tenho equipes, certo? Eu tenho semanas, certo? Tenho semanas e tenho casas. Pronto. Lembrando que no início eu tinha 15 equipes. No início eu tinha 15 equipes, tá certo? Eu tinha 48 semanas e construímos 240 casas. O que eu tenho agora? Eu quero saber quantas equipes eu devo ter, certo? E eu só tenho 25 semanas e eu quero construir 100 casas. Então, regrazinha de 3, composta, mas eu não me preocupo com isso. Então, para resolver a questão de regra de 3, primeiro passo, coloque vizinho a variável que você determina. Chame de x, de equipe, tanto faz. Então, vamos verificar. Se as grandezas for diretamente proporcionais, eu boto a seta no mesmo sentido. Se as grandezas for inversamente proporcionais, eu boto sentido contrário. Então, vamos com calma. Então, eu tenho 48 semanas, certo? 48 semanas eu preciso de 15 equipes. Para fazer esse mesmo serviço em 25 semanas, eu tenho que ter mais gente ou menos? Mais. Lembre, você diminuiu o tempo, então tem que recompensar com quem? Com a quantidade. Então as grandezas têm sentido contrário. Nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. 240 casas eu fiz com 15 equipes. 100 casas, eu vou precisar de mais ou menos? Lógico, de menos. Então, vai diminuir aqui e aqui vai diminuir. Então, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Como é que é a regrazinha de grandeza, de regra de 3? Isola a variável, a proporção que tem a variável. Então, 15 está para E. Isola. Do outro lado, multiplica as razões, lembre, multiplica as razões, conservando o negócio da seta. Todas as setas têm que ficar no sentido para baixo. Essa não está, professor. Então, o que eu faço? Eu faço a inversão. Então, fica 25 sobre 48. Vezes, está no mesmo sentido, então deixa. 240 sobre 100. Pronto. Então, simplificando um pouco, né, porque é bem simples, eu fico livre disso aqui, certo? Sem problema nenhum. Por 24 dá 1, por 24 dá 2. Por 5 dá 5, por 5 dá 2. Aí, esse 15 com esse 5, por 5 dá 3, por 5 dá 1. Então, o que ficou em cima? A nossa expressão, nossa quantidade de equipe ficou 1, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, na realidade, nós precisamos de 12 equipes. O que nosso amigo está dizendo?
Ele diz, para construir 100 casas, dessas casas, em 25 semanas seria necessário menos de 10 equipes. Errado. Eu preciso mais de 10 equipes. Então, essa afirmativa está errada. Então, essa foi a questão de número 28, no mesmo enunciado. Então, ele diz assim, ó, a 29. Para a construção de 15% das casas, 8 equipes demoraria 13 semanas e meia. Então, vamos lá. Olha, o número de casas, nós já encontramos. O número de casas é, na realidade, 240. 240. Eu quero 15%. Então, vamos lá. 15% de 240. Então, 15% de 240. Simplificando um pouco, né? Não tem nada, segredo nenhum, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, por 5 dá 3, por 5 dá 2. Então, 24 por 2 dá 12. Então, nós temos aqui, na realidade, tá certo? Então, fazendo essas continhas, nós temos que construir 36 casas. Ó, para a construção de 15% das casas, então são 36 casas. Então, começa tudo de novo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a equipe. Nós temos a quantidade de semanas, certo? Nós temos a quantidade de semanas e temos, tá certo? A quantidade de casas. Pronto. Então, vem lá. Eu tenho, são 15, certo? São 15 equipes, tudo em função daquela primeira questão, tá certo? Nós temos 15 equipes, nós temos 48 semanas e temos 240 casas. Só que agora nós queremos, tá certo? Nós temos 8 equipes, nós temos a quantidade de semanas que eu quero saber, tá certo? A quantidade de semanas, e eu tenho que construir 36 casas. Então, como é que é a regrazinha da seta? Eu coloco primeiro a seta vizinho à variável. Lembra, essa seta ela pode estar para cima ou para baixo, depende da sua necessidade. É como você trabalha, tá certo? Então, aí agora eu verifico se as grandezas são diretamente duas em duas, se são inversamente. Lembre, todas trabalhando em função de ter a presença da variável. Eu pergunto, se eu tenho 15 equipes para fazer, ó, eu tenho 15 equipes, eu preciso de 48 semanas. Se eu só tenho 8 equipes, eu vou precisar de mais tempo ou de menos? Lógico, professor, eu vou precisar de mais tempo. Ó, repetindo de novo. Eu tenho 15 equipes, presta atenção, eu tenho 15 equipes, faz o serviço em 48 semanas. Se eu só tenho 8 equipes, vou levar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, lembre, isso aqui está diminuindo, isso aqui aumentando. Então, as grandezas são inversamente. Tá certo? Ora, 240 casas eu faço em 48 semanas. 36 casas eu vou gastar mais ou menos, levar mais ou menos semana? Lógico, vou levar menos semanas. Menos. Pronto. Então, nós temos aqui as grandezas diretamente e grandeza inversamente. Lembre, todo mundo é em função da presença da variável. Então, eu escrevo, primeiro, 48 está para S. Pronto. Então, eu começo aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos bem simples. Essa seta aqui está ao contrário dessa, então você tem que fazer a inversão, porque todos têm que ficar no mesmo sentido dessa. Então aqui fica 8 para 15. Vezes. Ó, essa seta está no mesmo sentido dessa, então deixa do jeito que está. 240 está para 36.
Então, eu posso simplificar, ó. Então, eu posso dizer, por 8 dá 1, por 8 dá 6. Né? 6 vezes 8, 48. Então, eu posso, sem dificuldade nenhuma, isso é só fazer conta. Tá certo? Então, nós temos aqui 240 por 6. Ó, 240 por 6 dá 40. 6 vezes 4, 24. Por 6 dá quem? Dá 6. Pronto. Aí eu posso fazer por 5. Por 5 dá 8, né? Por 5 dá 3. Aí nós temos por 8, né? Por 2. Ó, por 2 dá 4. Por 2 dá 3. Então vamos ver aqui, calma. Então vai fazer as contas. Já começou a estender. Então nós temos 4S, certo? Igual a quem? Ó, 3, ó, 6 vezes 3 vezes 3, 9. 6 vezes 9, 50 e... Ó, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 9, 54. Então, nós temos S é igual a 54 dividido por 4. Então, vai dar 13,5. 54 dá 27, a metade de 27 dá 13,5. Então, vamos verificar agora o que é que o nosso amigo diz. Ó, para a construção de 15% das casas, 8 equipes demoraria 13 semanas e meia. Joia! Exatamente 13 semanas e meia. 13,5 meia. Então, isso aqui está o quê? Correta. Essa está correta. Então, lembre, a questão 29, em relação àquele enunciado, está correta a 29. Então, vamos em frente, certo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui, se os salários em reais de João e Pedro forem números diretamente proporcionais a 3 e a 13, a 7 e a 13, e o salário de João for igual a 3.500, então o salário de Pedro corresponde a 65% da soma do salário de João e de Pedro. Então, vamos começar a manusear isso aqui. Então, eu tenho, ó, o salário em reais de João, certo? E Pedro, certo? Foram diretamente, ó, diretamente proporcionais a 7 e a 13. Pronto. Ora, J está para 7, diretamente você divide, assim como P está para 13. Ora, mas nós sabemos que de João é 3.500, tá certo? Se João é 3.500, então eu vou ter aqui 3.500 dividido por 7 é igual a P sobre 13. Simplificando um pouquinho, então isso aqui dá 500. Então, qual é a conclusão? Pedro, que dá 1. Então, Pedro vai ser 500, certo? Vezes 13. Então, Pedro, na realidade, certo? O dinheiro do nosso amigo Pedro, na realidade, é igual a quem? Então, 6.500. Pronto. Então, Pedro recebeu 6.500. Então, agora vamos ver qual é a informação que eu tenho, qual é a informação que eu estou sendo questionado. A questão está sendo questionada. Então, lembre, olha, João, ele recebeu, então, ó, lembre, João recebeu 3.500, certo? E Pedro, João recebeu 3.500, tá aqui. E Pedro recebeu 6.500. O salário de Pedro corresponderá a 65, tá certo? A 65% da soma do salário de João e de Pedro. A soma dos salários, na realidade, a soma do salário vai dar 3.500 mais 6.500. Essa soma de salário vai dar 10.000. Pronto.
ele diz, o salário de Pedro corresponde a 65% do salário de João e de Pedro. Ora, em termos percentuais, eu sempre trabalho, alerto, para coisa mais prática. Você tem a parte, que é 6.500, ele está falando de Pedro, sobre quem? Sobre 10.000. Simplificando, tá certo? Em termos percentuais, não é isso que eu quero? Em termos percentuais, simplificando, isso aqui vai dar exatamente 65%. Certo? 65%. Então pronto, fechou a questão. Questão de número 30 está o quê? Correta. Questão de número 30 está corretíssima. Certo? Questão de número 30, certo? Está corretíssima. Então aqui nós temos uma questão bem interessante. Diz assim: uma equipe composta por 12 garis foi contratada para recolher o lixo deixado no local onde se realizou um evento. Sabe que cada gari dessa equipe é capaz de recolher 4 kg de lixo em 1 minuto. Opa! Peraí. 4 kg de lixo em 1 minuto, cada um. E são 12 garis, certo? Com base nessas informações e assumindo que todos os garis da equipe trabalham no ritmo descrito anterior e que sejam recolhidos 3.600 kg de lixo, julguem os itens subsequentes. Olha, observe, em 15 minutos de trabalho, 6 garis dessa equipe recolheria 10% do lixo. O outro, para recolher 800 quilos, tá certo? Para recolher 800 quilos de lixo em 20 minutos, serão necessários 10 garis dessa equipe. Nós temos aqui duas questões, 2 itens para ser analisado. Então, eu vou deixar para você como desafio. Um intervalozinho, um tempozinho, tente fazer. Entenda, olha, a gente, às vezes na matemática hoje, a gente chama muito mais de raciocínio lógico do que conta. Tá certo? Coisa prática, tá certo? Aquela coisa rápida para você fazer as continhas. Divisão, isso aqui nós só vamos entrar na coisa básica. Divisão, multiplicação e divisão. Eu quero que você exercite. Isso é desafio para você. Daqui a pouco nós estamos de volta. Ok?